Lucas, capítulo de número 9, verso 37. Amém? No dia seguinte, que dia que é esse? Um dia depois que Jesus sobe no monte, ele é transfigurado, a glória de Deus aparece, muda o aspecto de Jesus na frente dos seus discípulos, e no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsionando até espumar. Obrigado, Alex. E dificilmente o deixa, depois de ter o quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Trazei o teu filho. E quando se aproximava o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus o repreendeu, e o espírito imundo curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados. Amém? Que texto! Que texto maravilhoso! A Bíblia diz que depois que Jesus ele passa um tempo orando no monte, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz que no dia seguinte, Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos e com uma grande multidão. O segredo de qualquer ministério dar certo é o secreto nosso em Deus através da oração. E a Bíblia diz que Jesus está ali com a multidão, com os seus discípulos, e de repente vem um homem, um pai de um menino, e interrompe aquela reunião, gritando em alta voz e suplicando a Jesus para curar o seu único filho. E o mais interessante é que aquele homem ele começa a narrar, a contar a história daquele menino. E a história daquele menino era: o demônio se apoderava dele, o menino gritava, o menino era jogado no chão, o menino sofria um ataque, como um ataque de epilepsia, ele se contorcia, espumava. Você consegue ver a situação desse menino? E consegue ver a situação desse pai, que diante daquela crise daquele menino não podia fazer nada. E aí, aquele pai ele leva o seu filho para os discípulos expulsarem o demônio daquela criança. E o que acontece? Eu não sei, ali talvez vai Tiago, talvez vai Pedro, vai João, e eles começam a se revezarem
orando por aquele menino, começa a se revezar, expulsando, dizendo palavras de ordem, dizendo palavra de comando, e parece que nada acontece, e eles parecem que estão passando vergonha naquele momento, até que eles parecem que desistem, e eles desistindo, o pai vai até Jesus e grita: Senhor, acode-me, porque os teus discípulos não puderam expulsar o demônio que existia na vida desse menino. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o que acontece hoje, na maioria dos casos. Talvez o diabo levou vantagem contra os discípulos de Jesus. Os discípulos tentaram expulsar o diabo daquele menino e não conseguiram. Então naquele momento o diabo parece que levou vantagem contra os seguidores de Jesus. E hoje não é diferente. O diabo muitas vezes tem levado vantagem contra os crentes, contra os servos de Jesus, porque parece que eles não têm mais a autoridade, ou eles não sabem exercer a autoridade que foi dada por Deus. Porque esses discípulos, eles oraram. Se você ler o versículo de número 28, vai dizer o seguinte, ó: cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Esses homens, esses discípulos, eles foram ao monte para orar. Mas quando eles desceram, eles não conseguiram exercer a autoridade de Deus contra os demônios. Muitos de nós não acreditamos na autoridade de Deus, e por causa disso o diabo tem levado vantagem nas nossas vidas. Nós temos aceitado a condição que o diabo tem imposto na nossa vida. Nós temos aceitado a condição do diabo tem colocado sobre o nosso casamento. Nós temos aceitado a condição do diabo ter colocado nos nossos filhos, na nossa família, nos nossos empregos. Nós aceitamos a enfermidade. Não é que o crente não pode ficar enfermo, o crente pode ficar enfermo. Agora nós não devemos aceitar como algo natural a enfermidade do crente, porque quando nós aceitamos determinada situação na nossa vida, o diabo leva vantagem sobre nós. Estão me entendendo, sim ou não? Não é que eu não posso ficar doente, eu posso ficar doente, ficaremos doentes um dia, mas nós não devemos nos conformar, para que o diabo não tome vantagem em áreas da nossa vida. Ah, está difícil arrumar emprego, está difícil para todo mundo, então eu aceito esse tipo de situação na minha vida, eu não faço nada, e simplesmente aceito. E aí, aos poucos, o diabo vai tomando vantagem na nossa vida. Agora, os discípulos não tinham poder naquele momento. Jesus disse no verso 41: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? A falta de poder daqueles discípulos
foi acarrentado porque aquele homem, ele solicitou ajuda de homens e não de Deus, e não de Jesus. Primeiro ele vai atrás de homens para resolver a dificuldade deles. Depois, quando ele vê que os homens não conseguem resolver a dificuldade deles, eles vai gritar para Jesus. Talvez nós, no momento da nossa dificuldade, antes de procurarmos Deus, antes de procurarmos os conselhos de Deus, nós vamos procurar o conselho dos homens. Porque esse homem, a Bíblia diz que ele chega para Jesus e diz: olha, eu pedi para os teus discípulos expulsar o demônio do meu filho. Ele não poderia ter ido direto para Jesus? Jesus não estava lá? Isso não acontece na nossa vida? Quando a gente está com um momento de dificuldade na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, aonde que a gente vai pegar conselho? Muitas vezes são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não têm compromisso com Deus. A gente procura primeiro resolver as dificuldades com as nossas próprias forças, para depois procurar Deus. Aí quando não dá certo, a gente procura Deus. Quando não dá certo, a gente procura a igreja. Quando não dá certo mais nada, a gente vai se refugiar e procurar o conselho de Jesus. Então a falta de poder, ela nos domina, quando nós nos solicitamos a ajuda de homens, em vez da ajuda de Cristo. A falta de poder, ela nos domina, quando nós agimos sem fé. Olha o que diz o verso de número 41, respondeu Jesus: ó geração incrédula. A incredulidade ela tem sido a barreira que tem impedido os crentes de alcançar milagres sobrenaturais nas suas vidas. A falta de fé, ela impede a operação de Deus na nossa vida. A gente muitas vezes ora para o nosso marido se converter, a gente muitas vezes ora para os nossos filhos se converter, mas nós não acreditamos. Não é porque eu oro que vai acontecer. Precisa existir algo chamado fé no nosso coração. E fé, como eu já disse, é a posse antecipada daquilo que se espera. Muitas vezes eu oro, mas eu não espero que aquilo aconteça. Eu lembro que uma vez terminou um culto, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, o senhor poderia fazer uma oração por mim? Porque eu estou enferma, eu estou sentindo umas dores. E aí eu orei por essa irmã. E aí orei e deixei ela aqui. Quando eu virei na outra porta, ela estava lá no bebedouro, tomando o remédio. Aí, se por acaso ela for curada, ela não vai saber se foi Jesus ou se foi o remédio. Porque não estou dizendo que ela não poderia ter tomado o remédio, mas por que não esperou um pouco para ver se Jesus curava? Sabe o que é isso? É falta de fé. É dizer: bom, eu vou orar, mas para garantir, vai que Jesus não cura, vou fazer a minha parte, vou tomar um remédio. Ou toma ou não toma. Ou toma, por que ela não esperou? Não, vou deixar chegar em casa, e aí se terminar a reunião e não for curada, aí eu tomo um remédio. Não deu tempo nem o processo. Então muitas vezes a gente ora, você ora: olha, eu queria que o meu parente se convertesse. Você ora, mas você acredita lá no fundo, quando você está orando, termina a oração, você diz: mas não tem jeito não, ele não tem jeito. Você ora, pede a oração, traz o currículo, a gente ora, vai levar o currículo numa firma, aí chega lá, entrega e diz: mas eu acho que não vou conseguir não.
você anula o trabalhar de Deus. Então, o poder, a falta de poder, ela nos domina quando agimos sem fé nenhuma. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas, eu estava conversando com o irmão ali, o irmão Mauro, e eu estava falando com ele, quantas pessoas estão desempregados? Tem bastante. Quantas pessoas estão enfermas? Estão afastadas de serviço porque estão enfermas? Tem bastante. Mas elas não conseguem ter fé de sair da sua casa e vir numa reunião como essa, orar, agradecer a Deus e pedir para que Deus possa fazer o sobrenatural na vida dela, fazendo um milagre. Você está entendendo? Prefere ficar em casa reclamando, as portas não se abrem, eu estou enfermo. Preferem colocar no Facebook lá para todo mundo ver, estou enfermo, quando poderia exercer a sua fé, sair da sua casa, juntar a fé deles com a fé de cada irmão que está aqui nessa tarde e orar, pedindo a Deus um milagre. Então, o que impediu a cura daquele menino foi exatamente a falta de fé que eles tinham. Oraram, mas oraram sem fé. A falta de poder, ela nos domina quando existe perversidade no nosso coração. Olha o que diz o verso 41. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Quando existe maldade no nosso coração, provavelmente serve para que a porta do milagre se feche para nós. Muitos, existe dentro do seu coração uma perversidade tão grande, que aquilo impede a glória de Deus se manifestar na vida deles. Agora, a falta de poder, ela nos domina quando a falta de oração. Lá em Marcos capítulo 9 e o verso 29, é o mesmo texto, só que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus disse: essa castra de demônio só sai com jejum e oração. Então muitas vezes a falta de oração. Agora você vai entender o seguinte: lembra quando eu li no começo do texto, no versículo que diz que Jesus foi para o monte orar, e ele chamou Pedro, João e Tiago para orar? Eles foram lá para o monte orar, mas alguma coisa aconteceu que parece que eles não oraram, porque Jesus diz assim: olha, essa castra de demônio, ela só sai com jejum e oração. Ou se oraram de uma maneira errada. Por exemplo, como é que a gente ora de uma maneira errada? O exemplo certo é quando você ora, por exemplo, Pai Nosso. Já orou o Pai Nosso? Ora o Pai Nosso como uma mantra: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Será que foi nesse tipo de oração que Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso, para você orar repetindo o Pai Nosso como uma mantra? De maneira nenhuma. Jesus, ele quis ensinar que quando você for orar, primeiro você reconheça que você tem um Pai,
que você reconheça que esse Pai é seu e é um Pai de todos, que esse Pai é santo. Ele não mandou você repetir uma mantra, Pai nosso que está no céu, santificado, mas nós precisamos compreender o significado da oração do Pai Nosso, para que nós possamos entender, porque os discípulos chegaram para Jesus e pediram para o Senhor ensinar eles a orar, e Ele ensinou: quando você orar, você primeiro a sua oração, entendendo que você tem um Pai, entendendo que esse Pai é seu e esse Pai é dos outros, entendendo que esse Pai é um Pai santo, entendendo que esse Pai é um Pai que está no alto. Foi esse tipo de oração que Jesus nos ensinou. Então muitas vezes nós oramos e as coisas não acontecem porque a nossa oração ela se tornou uma oração sem sentido, uma oração repetitiva. Você já aconteceu isso? Eu lembro que uma vez eu estava ajoelhado para orar, num culto de oração, eu ajoelhado para orar, quando eu dobrei o meu joelho, aí eu comecei a agradecer pela comida. Era noite, sabe, Senhor, abençoa essa refeição. Quando eu olhei assim, não, mas por quê? Porque a nossa oração ela é sempre a mesma. Você vai orar pela comida, a oração é sempre a mesma. Você dobra o joelho para orar, a sua oração é sempre a mesma. Por quê? Porque é uma oração que você não pensa mais naquilo que você está falando. É uma oração que você não raciocina daquilo que você está falando. Aí você começa a repetir. Aí de repente você vai estar numa vigília, você vai dobrar o joelho para orar, você começa a agradecer pela comida. Por quê? Porque automaticamente já vem aquela oração repetida dia após dia. E oração desse jeito não tem poder. Oração desse jeito não passa de uma mantra repetida. Ah, Senhor, eu quero te agradecer. Talvez você seja daquele que eu começo: Senhor, eu quero te agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha casa, pela minha família e tal. E já sabe tudo que você tem que fazer. A oração é quando você já imaginou você conversar sempre a mesma coisa com a mesma pessoa todo dia? Já imaginou alguém chegar para você e falar: olha, conta uma história para você, você sabia do fulano? Tal, beleza. No outro dia, você sabia do fulano? Todo dia a mesma coisa? Aí você vai falar assim: ô filho, você está sem assunto? Porque nós, com Deus, nós precisamos sempre ter assunto para falar com Ele. Porque orar é conversar, orar é estender a amizade com Deus, orar é abrir o coração, e todo dia nós temos novidade para falar com Deus, e todo dia nós temos algo diferente para falar com Deus. Então esses discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, porque faltava poder porque primeiro eles solicitaram a ajuda do homem, segundo, eles agiram sem fé, terceiro, Jesus disse que havia perversidade no coração, quarto, havia falta de oração. Então, meu amado irmão, para que as coisas aconteçam na nossa vida, primeiro, em vez de você procurar, em primeiro lugar, a ajuda de homens, procure a ajuda de Deus. Primeiro você procura o conselho de Deus. Primeiro você abre a Bíblia e lê. Primeiro você ora. Segundo, haja com fé, acreditando que Deus é o Deus de milagre, acreditando que Deus é o Deus do sobrenatural, acreditando naquilo que Jesus Cristo disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que Ele não muda, que o mesmo Deus que agiu, que fez milagre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele continua sendo real, Ele continua fazendo milagres hoje. Terceiro, ore para que milagre aconteça na nossa vida, ore para que milagre aconteça na sua vida. Não adianta você espernear,
não adianta você gritar, não adianta ficar desesperado. Não, não. O segredo para vencer Satanás é a oração. E Jesus ainda diz: jejum e oração. Lá em Mateus 4, Jesus venceu Satanás através do jejum e através da oração. Então, para que o diabo não tome vantagem sobre a nossa vida, siga esses 4 conselhos. Primeiro, procure conselho de Deus. Busque primeiro a Deus, depois que você busca o homem. Acredite, tenha fé no sobrenatural. Faça um exame no seu coração, para ver se não existe maldade. E por último, e não menos importante, ore. Se precisar, tire um tempo de jejum, tire um tempo de oração, e aí com certeza Satanás vai ser derrotado na sua vida, na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir a Deus do seu poder, vamos pedir a Deus que manifeste a sua presença sobre a nossa vida. Pai de amor, Pai eterno e todo poderoso, Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa manhã, nessa tarde, Pai. Quero agradecer, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Deus, primeiro saber a tua vontade, Pai, antes de saber a vontade do homem, Pai. Queremos, ó Deus, acreditar que a nossa fé, ela possa ser uma fé crescente, uma fé que acredita, uma fé que realmente move montanha, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. E como o salmista disse, ó Deus, examina o nosso coração, veja, meu Deus, se existe algo perverso, veja, meu Deus, se existe algo, ó Deus, que pode atrapalhar o manifestar da tua presença em nossa vida, Pai, e que nós possamos, ó Pai, desenvolver, meu Deus, a disciplina da oração, a disciplina, meu Deus, do jejum, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, a tua casa, a tua igreja nessa tarde, Pai. Estende as tuas mãos nessa tarde. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua igreja. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu povo que está aqui nessa tarde, que enche-nos, ó Deus, com o teu poder, enche-nos, ó Deus, com a tua presença, que venha a tua presença em nossa vida, que venha a tua presença sobre a tua igreja, dá autoridade ao teu povo, meu Pai. Satanás, ó Deus, não pode levar vantagem contra o teu povo, ó Pai, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, Pai. Deus abençoe, meu Deus, essa pessoa que está nos vendo, nos assistindo pelas redes sociais. Estende as tuas mãos, derrama da tua graça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então exerça a autoridade que Deus deu para a sua vida. Pai, eu quero te agradecer neste momento. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.